A gente vê coisas assim que afetam drasticamente, né? E você até fala disso no livro, que são aqui as consequências da criação de moeda, né? De você imprimir dinheiro e tudo mais. A gente viu isso no Covid, né? Houve um desespero. Meu Deus, o que a gente faz? Todo mundo tá parado, imprime dinheiro, dá dinheiro para todo mundo e tal. Dá pra chamar isso de... é uma coisa meio populista, é um desespero. Não dá pra entender que, beleza, você vai fazer isso. Daqui a 5 anos isso vai feder, vai explodir. O que você vê em relação a isso? Que você comenta um pouco disso no livro. Na verdade, o episódio do Covid ele foi muito emblemático, porque ao mesmo tempo que os governos pelo mundo eles começaram a criar moeda para dar na mão das pessoas, você teve fechamentos da economia. Então, aqui no Brasil, em vários locais, os negócios foram proibidos de funcionar durante um certo período. E aí, havia uma discussão muito grande, que depois ficou óbvio, né? Porque a gente viu que a inflação ela subiu. Mas quando essas políticas começaram, você tinha uma corrente que falava que não teríamos inflação, não teríamos preços dos produtos subindo, e outra corrente falando, vai ter. Vai ter. E hoje é muito óbvio. Explodiu tudo. É muito óbvio que teve. Nossa, acho que se você tivesse comprado um lote de azeite num container, você teria ficado milionário, entendeu? Porque, tipo assim, dobrou o azeite. Entendeu? Então, material de construção subiu muito. Tudo subiu muito. Mas você tinha entrevistas de economistas de renome falando não vai ter inflação porque não tem demanda. Ou seja, o pessoal está trancado em casa, não está comprando os itens. E no final veio. E aí tem que passar até pela discussão do que é inflação. Porque, por exemplo, a Escola Austríaca de Economia, ela fala que essa subida dos preços é uma consequência. Que tudo começa com o aumento da oferta monetária. Quando você aumenta a oferta de moeda, essa moeda entra na economia, ela vai provocar essa subida de preços, né? A subida de preços é só uma consequência. E dependendo de como você define inflação, você inclusive pode mudar a narrativa de quem é o culpado. Porque se inflação, que é como boa parte das pessoas entende, é simplesmente subida de preços, quem é que aumenta o preço? É o comerciante? Sim. O material de construção subiu, comerciante filho da puta. O material de construção subiu, é aquele comerciante inescrupuloso. Agora, se isso acontece como uma consequência do governo criar mais moeda, então a culpa é do governo que criou mais moeda. Que vai esmagando o cara, né? Porque os custos vão subindo. E por que o custo vai subindo? Vamos imaginar aqui, nesse podcast, que eu tenho a máquina de criar reais. Peguei emprestado com o Lula, ele me autorizou. Eu vou lá e falo, deixa eu começar a criar dinheiro, porque esse povo que está assistindo o podcast, pessoas de bom gosto, elas merecem. Então vou e começo a criar. Crio vários lotes de R$1 milhão. Só que eu vou dar esse dinheiro para as pessoas, mas não ao mesmo tempo para todo mundo. Eu vou escolher para quem eu dou primeiro esse dinheiro. Então primeiro eu dou R$1 milhão para cada um de vocês. Aí depois eu vou dar para quem está assistindo aqui nesse momento de estreia do podcast. Então veja o seguinte, dei R$1 milhão pro Kaique e R$1 milhão pro Lucão. O Kaique tá com 2 filhos. Ele fala, cara, eu quero ter a minha casa. Bianca tá pedindo, ela tá certa, já tô estabilizado. Agora ele tem R$1 milhão. Ele vai aqui em Alphaville e compra um apartamento de R$1 milhão. Pagou. Agora é dono do apartamento. Só que tem um pessoal que eu vou dar R$1 milhão agora, que tá assistindo a estreia, que tem o mesmo sonho do Kaique de ter um apartamento. Inclusive o mesmo do Kaique. Eles querem aquele apartamento. Aí os caras batem na porta do Kaique, 5, um depois do outro, e fala, Kaique, quebra o galho aí, cara. Eu quero esse mesmo imóvel que você tem. Me vende por R$1 milhão, acabei de ganhar do Bruno. Do governo, você vai vender por R$1 milhão? Você comprou por R$1 milhão? Não. Até porque você perderia dinheiro, você pagou imposto. Vai querer vender por 1 milhão e 200. Exato, você vai começar a aumentar o preço. Até porque não foi um cara que ofereceu, são 5 que querem o seu imóvel. Então eu vejo que a competição por recursos escassos, nesse caso um imóvel, mas a mesma coisa acontece com bicicletas, a mesma coisa acontece com comida, a mesma coisa acontece com o dólar. Se todo mundo quer R$1 milhão, quer ao mesmo tempo comprar dólar, então todo mundo demanda dólar, a oferta ela está limitada, o preço do dólar sobe. Então veja que essa dinâmica vai fazendo com que os preços eles se elevem. É naturalmente isso que acontece. E por que discussão? Se é tão óbvio assim na época da pandemia, se iríamos ter subida de preços ou não? Porque em 2008, depois da crise do subprime, o governo americano injetou muito dinheiro na economia, só que os preços não subiram muito. O que subiu foi o preço dos ativos de risco. Você teve depois a recuperação de bolsa, etc. Porque eles deram esse dinheiro não na mão das pessoas, foi na mão dos bancos, porque eles iam quebrar. Eles abasteceram os bancos com recursos. Em 2020, o que mudou? Eles deram na mão das pessoas. Só que isso muda tudo, porque as pessoas pegaram o dinheiro e fizeram o quê? Consumiram. Aí essa competição ela aconteceu, levando preços para cima, e hoje fica muito óbvio que a consequência natural disso foi a inflação.
Então, o tempo todo isso acontece. Se o governo pega o dinheiro e dá na mão das pessoas, sobretudo dos mais pobres, eles vão consumir. É por isso que o governo o tempo todo quer tirar do rico, que consome pouco do que ele ganha, para dar pro pobre. Porque o pobre consome tudo. Então o pobre bota esse dinheiro para girar pela economia. O que no curto prazo é melhor. Você até põe no livro, não sei se faz uma... não sei se é um sorvete, que você dá um exemplo, que você fala assim, cara, o sorvete custa R$10. Aí o governo fala assim, eu vou te dar esse R$10 pra você comprar o sorvete. Fala assim, aí o cara fala assim, beleza, agora eu vou comprar. Não, agora o sorvete custa 15. Né? Você faz alguma coisa assim. No livro não tem, mas acho que eu já usei essa analogia. Né? Eu acho que eu não... Cara, eu achei isso muito bom que você fala assim, cara, é isso. Beleza, legal, obrigado. Agora o sorvete custa 15. E inflação versus aumento salarial, né? Não, e veja o seguinte também, ó. Vamos supor que eu tô no governo e o Kaique fala, não tem um hospital bom aqui em Alphaville. Se você construir um hospital, cara, você vai ter mais votos, tá? Para construir esse hospital, eu tenho basicamente, como um governante, 3 maneiras de conseguir recursos para isso. Eu posso aumentar os impostos, só que aumentar imposto é tremendamente impopular. Lá no passado, o governante perdeu a cabeça por isso. Hoje eles perdem votos. Sim. Tanto que, geralmente, quando o governante quer aumentar imposto, o que ele faz? Só lembrar do pronunciamento da Haddad. Eu vou aumentar imposto, mas calma, é só sobre os mais ricos, só sobre uma minoria. Então você tenta aumentar sempre em cima de uma minoria que tem mais. Só que o ponto é que, se é uma minoria, você não vai conseguir arrecadar tanta coisa assim. Até porque, no limite, esse cara ele fala, cara, aqui tá muito ruim, tem vários estados com isenção para migração de milionário, deixa ir para os Emirados Árabes Unidos. Vou para lá que não tem imposto de renda. Então ele faz essa migração, ele tira recursos daqui. Então você pode aumentar imposto, mas você perde popularidade. Sendo que depois de um certo nível, você pode inclusive perder a arrecadação. Tem uma famosa curva de um economista chamado Arthur Laffer, ou Laffer, não sei como pronuncia o nome dele, que eu sempre li sobre ele, não vi vídeo sobre ele. E no vídeo também não sei se está correto, porque muita gente fala o nome errado, né? Mas enfim, a curva de Laffer, ela fala o seguinte, é uma curva teórica, que ela mostra que se você tem 0 de alíquota de imposto e 100% de alíquota de imposto, a consequência é a mesma, 0 de arrecadação. Porque pensa, se há 0 imposto, o governo não arrecada nada. Se há 100%, também não arrecada nada porque ninguém quer produzir. É análogo a trabalho escravo, né? Você só vai trabalhar se alguém estiver te obrigando, com uma arma na sua cabeça. Do contrário, você não trabalha. Sim. Aí, quando você começa a subir a alíquota, sobe para 10%, o governo arrecada. Sobe para 20%, arrecada mais. Sobe para 30%, arrecada mais. Só que em um certo momento, e nós não sabemos em que momento é isso, não adianta pensar que em 50, né? Não é assim. Até porque varia de acordo com a sociedade. Porque tem sociedades que acreditam mais ou menos no governo. Na minha opinião, o brasileiro está muito mais para menos do que para mais, né? Porque a gente já está meio que vacinado contra programas do governo. Mas depois de uma certa alíquota, vamos imaginar que em 40%, aqui no Brasil a alíquota está mais ou menos em 34%, se a gente pega no geral, assim, na percentual de impostos no PIB. Depois desse nível, vai ter muita gente pensando assim, cara, não compensa mais eu ter essa atividade, dar um trabalhão, pago imposto pra cacete e no final meu resultado ele é muito baixo. Vou parar de fazer isso. Ou esse cara fala, vou continuar fazendo, mas agora eu vou correr o risco, eu vou ser informal. Porque não está sobrando muita coisa para mim mesmo. Então veja que, por conta do pessoal diminuir a atividade econômica ou ficar na informalidade, a arrecadação começa a ser menor. Então aumentar imposto é uma alternativa até certo nível, depois para de ser. Qual outra alternativa que um governante tem para construir um hospital? Vamos emitir dívida. Então agora eu vou vender títulos públicos. O pessoal compra, eu pego esse principal para usar na obra e prometo para esse cara que eu vou pagar esse principal mais juros no futuro. Só que tem limite para emissão de dívida. Porque uma hora o mercado começa a olhar, e o mercado somos todos nós que temos recursos para investir pensando em aposentadoria, por exemplo. E fala, cara, aqui no Brasil eu estou ganhando IPCA mais 7, mas nos Estados Unidos eu estou ganhando dólar mais 5. Dólar mais 5 esse ano deu quase 30%, IPCA mais 7 está dando uns 12%. Melhor investir lá fora. Então você para de financiar a dívida aqui. A não ser que o Brasil comece a pagar mais juros. Mas aí, se você começa a pagar muito mais juros, a dívida pode ficar impagável. Então também tem limite para emitir dívida. O que não tem limite? Criação de moeda. Então, como eu não quero ter que tirar de uma outra área, vou tirar de educação, de segurança, de salário para construir hospital, muito melhor cara, quanto é que o hospital? 1 milhão? Cria mais 1 milhão aí. Pega esse título público e vende para o Banco Central, aí ele capitaliza a gente vai constrói o hospital, aí todo mundo fica feliz,
Porque a inflação não vem agora, ela só aparece depois. Mas quando aparecer, o pão tá mais caro. A culpa é daquele padeiro ganancioso que tá aumentando o preço do pão. É um absurdo, né? É. Sonha em empreender ou se você gostaria de empreender melhor. Talvez até empreender num caminho um pouco mais seguro. Por mais que pareça difícil pensar nisso, né? Empreender num caminho mais seguro. Mas se você quiser isso, eu tenho uma oportunidade para você. Eu tenho um convite para você. O convite é para que você venha participar da nossa formação de consultores aqui na Portfel. A Portfel ela é a consultoria de investimentos que mais cresce no Brasil disparadamente. E se você se transformar num consultor de investimentos, você vai ter acesso a 3 coisas muito interessantes. Primeiro, você pode ter acesso a ganhos significativos e escaláveis. Segundo, você também pode ter acesso a receitas recorrentes e também crescentes. Terceiro, você pode ter liberdade geográfica para você poder trabalhar também de onde você quiser. E você tem algumas barreiras que não te impedem as pessoas de crescerem muito nessa profissão, como por exemplo, como que eu faço para ter resultado e como que eu faço para captar clientes. Essas 2 coisas são resolvidas dentro da nossa formação, então você não precisa se preocupar com isso. E aliás, dentro aqui da Portfel, a remuneração média, depois de 2 anos trabalhando junto com a gente, é de R$ 18.336 por mês. É algo que, se você for comparar com outras profissões, é muito difícil ser alcançado num prazo como esse, certo? Então, se você quiser se preparar para ser um consultor, a gente vai deixar um link aqui na descrição para você clicar, avaliar a página e ver se faz sentido para você. E se fizer sentido, seja bem-vindo ao nosso time, caso você seja aprovado em todas as etapas.